Palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, melhor dizendo, o capítulo de número 23, Lucas 23, leitura do versículo 39 a 43. Lucas capítulo 23, leitura do versículo 39 ao versículo de número 43. Lucas 23, de 39 a 43. Antes de lermos, vamos falar com o Senhor mais uma vez, pedindo a bênção para nos servirmos desse alimento espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nos servir da Tua Palavra. Sabemos que Ele é a Tua vontade, a Tua Palavra é a Tua vontade e que é o nosso pão, um pão espiritual. Queremos todos nós tomar agora. Mas para tomar esse alimento precisamos da Tua bênção. Para nos servirmos da Tua Palavra, necessitamos da iluminação do Teu Espírito. E te suplicamos que esse milagre se dê nesta manhã e que esta palavra se torne força em nossa força e que essa palavra se torne vida em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas 23, de 39 a 43, diz assim o texto sagrado. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, leitura da sua palavra. Certo pastor contou que tinha muito medo de avião, muito. E aí ele viajava a convite para pregar em outras igrejas, para participar de congressos, e ele sempre, com muito medo, atendia os pedidos, mas teve um dia que ele sentiu um pavor tremendo, além daquilo que já era normal a ele. E aí, quando o avião já está saindo na pista, quando ele arremete e começa a subir, veio na cabeça dele: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Depois, quando ele estava lá no alto, ele pensou: acho que essa não é a oração para eu ter feito, porque como é que termina essa oração? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí ele, não. Aí ele orou de novo, mas não este pedido. Senhor Deus, é bom estar contigo, mas eu acho que ainda tem alguma coisa para fazer ainda, não tenho pressa. Deixando as brincadeiras de lado, esta porção das Sagradas Escrituras, ela é muito preciosa, ela é muito emblemática, ela é muito séria, ela é muito grave, mas ela enche o nosso coração de esperança. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós realmente entendemos que não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Muitas vezes nós transgredimos. Antes da conversão, talvez já tenhamos cometido coisas abomináveis. E mesmo após a conversão, por algum momento de fraqueza, de dificuldade, seja qual for o motivo, possa
existir a possibilidade de você ter cometido algo do qual você se envergonhou tremendamente, algo muito sério, algo muito grave. De acordo com a gravidade, é óbvio que você vai ter de lidar com esse assunto, às vezes, diante das autoridades. Se você cometer um crime, Deus o perdoa, mas você vai ter que cumprir uma pena. Isto é normal. Meus amados irmãos, existem diversas pessoas que se encontram atrás das grades, que de fato experimentaram uma conversão genuína, verdadeira, sentem os seus corações perdoados, mas diante da sociedade têm de cumprir a pena. Nem sempre somos livres das circunstâncias pelas quais nos conduziram até a pena. Mas Deus perdoa. Este texto fala de perdão a um criminoso que recebe, à sua época, a maior das punições. Não era uma morte honrosa, era uma morte vergonhosa, era uma execução terrível à cruz. Com certeza você já ouviu isso, já ouviu de mim mesmo. Só os piores e os mais detestáveis criminosos iriam para a cruz. Os mais perigosos, os mais odiosos, os mais tenebrosos, inimigos declarados do Estado é que iriam para a cruz. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ao que tudo indica, não foi para a cruz. O apóstolo Paulo, ao que tudo indica, segundo a tradição e a história conta, ele foi executado como cidadão romano, degolado. Uma morte muito mais piedosa, mas a cruz não. E nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus foi para ali. O Filho de Deus, totalmente inocente, totalmente justo, totalmente puro, totalmente santo, morre a pior das mortes da época. Precisamos lembrar disso. Sempre. Principalmente quando temos vontade de pecar. E Cristo encontra-se no meio de dois ladrões. A tradição antiga dá nome a um desses ladrões, ao ladrão que se arrependeu, dá o nome de Dimas. Ainda recebe a alcunha de Dimas, o bom ladrão. Não conheço bom ladrão. Nenhum ladrão é bom. Não é? Nós não sabemos o nome desse homem. Isso é uma tradição. Dimas, o bom ladrão. Bom ladrão porque ele teria se convertido na cruz. E se ele se converteu, é melhor deixá-lo apenas como sendo bom, mas não como bom ladrão. Quando você experimenta a conversão, você se torna santo diante dos olhos de Deus. E outra coisa que nós precisamos lembrar também, sempre. Este homem também, segundo outros evangelhos, os dois ladrões também blasfemavam contra Jesus, semelhante aos homens que ali se encontravam, alguns doutores da lei, sacerdotes que estavam ali à volta, também zombavam, autoridades zombavam. Nos versículos anteriores que nós não lemos, diz o versículo 35 do capítulo de número 23, diz aqui o texto: o povo estava ali e tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato Cristo, de Deus o escolhido. Igualmente os soldados também escarneciam quanto a Jesus: se é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E os ladrões também blasfemavam, mas chega um determinado momento que um dos malfeitores crucificados, versículo 39, ele cai em si. E de alguma forma ele entende e reconhece quem é aquele que estava ali ao seu lado. O que aconteceu na mente e no coração daquele homem? De alguma forma, ele
ouviu aquele homem em algum momento. Porque no versículo 42 ele vai se dirigir a Jesus e vai dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E assim sendo, ele reconhece que aquele homem é rei, que ele tem um reino e que algum dia ele há de voltar. É o que é dito aqui. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 3 anos de ministério Jesus havia vivido, pregado, ensinado, curado. Em algum momento, essas verdades chegaram até este homem, mas até então não surtiram efeito. Mas até então nada havia acontecido. Na cruz, ele vê também, diz o versículo 38, que sobre Jesus encontrava-se epígrafe, uma placa com letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o Rei dos Judeus. O fato é que ali na cruz ele também se depara com um rei que demonstra misericórdia àqueles que o ferem, àqueles que o perseguem, àqueles que o maldizem. Porque quando toda aquela turba zomba de Jesus, ele vai dizer: perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Este homem, este criminoso, em algum momento se deparou com o ensinamento de Jesus. Esse homem ali na cruz se depara com a epígrafe: ele é o rei dos judeus, não só dos judeus, mas de todo o universo. E ali na cruz ele se depara com um coração totalmente puro, santo e misericordioso. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A turba que ali cercava aquele espetáculo, e até mesmo os ladrões à sua volta, em algum momento, o coração daquele homem foi quebrantado. O coração daquele homem foi batizado pelo Espírito Santo. E não houve para ele tempo de escola dominical, de classe de novos membros, de batismo, de entrevista com o conselho, de frequentar uma igreja. Não houve tempo de nada disso. Mas houve tempo para reconhecer quem ele era. Versículo 40, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Somos criminosos, somos pecadores, merecemos estar aqui. Mas este que está em nosso meio, nenhum mal fez. E aí sim, este condenado se dirige a Jesus e diz essa célebre frase: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando tornares esta realidade. Quando vieres na companhia dos teus santos anjos e na companhia dos santos, lembra-te de mim, pecador, miserável, mas que aqui reconheço o teu senhorio, reconheço o teu amor, reconheço o teu poder e a tua soberania. A resposta de Jesus nós conhecemos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No original, se nós podemos assim dizer, e o Novo Testamento foi escrito em grego, não existem pontos e nem vírgulas. O texto é corrido, muito semelhante com esta frase: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sem vírgulas.
Mas infelizmente, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, dá a entender que naquele dia, aquele homem não estaria no paraíso. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito assim: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje te digo que um dia tu estarás comigo no paraíso. E esta não é verdade. Porque isto, se for formulado desta forma, vai descambar numa heresia chamada o sono da alma. E você morre e dorme. E só acorda no dia que Jesus voltar. Meus amados, se nós tomarmos o livro do Apocalipse, nós vamos ver que aqueles que tiveram as suas roupas manchadas no sangue do martírio, estão louvando, estão em atividade na presença de Deus, estão buscando. O céu é lugar de atividade, o céu é lugar de louvor. Quando a Bíblia fala em descanso, é o descanso das lutas do mundo, mas não existe esse tal sono da alma, não há base bíblica para isto. Naquele dia, aquele homem que foi perdoado por Jesus estaria no paraíso, estaria no que era chamado naquela época de seio de Abraão, onde naquela parábola do Lázaro e o rico, Lázaro se encontrava, sem lutas, sem agonias, sem enfermidades, sem limitações, esperando somente o dia da ressurreição. Eu fico imaginando aqui, e me lembro agora do pastor Paulo Romeiro. Ele é pastor da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo. Ele disse que esse texto chama muita atenção dele, muito mesmo. Ele disse que quando chegar ao céu, ou, na verdade, quando Jesus vier, ou ele partir para Jesus, ou quando Jesus vier, e quando todas as coisas forem restauradas, ele fica imaginando que ele queria conversar com esse camarada, com esse ladrão, que não é mais ladrão. Ele tem uma pergunta, ele teria duas perguntas a serem feitas. Mas ao pensar nas perguntas que ele iria fazer a esse homem que foi crucificado, imediatamente ele elaborou a resposta. Ele não sabe se essa será a resposta desse homem que foi perdoado na cruz, mas ele imaginou. A pergunta é a seguinte, uma das perguntas é a seguinte: você foi crucificado, se arrependeu ali na cruz, né? Queria saber de você qual foi o pior dia da sua vida. Qual foi o pior dia da sua vida? Aí ele imaginou. Estou falando que isso é um exercício de imaginação do pastor Paulo Romeiro. Ele imaginou a resposta. O pior dia da minha vida foi o dia que eu fui crucificado. Em que todos os meus atos criminosos se voltaram contra mim e me conduziram até esse momento triste, terrível, vergonhoso, onde eu recebi a maior punição que a época permitia. A pior punição, a cruz. Foi o meu pior dia. Onde me vi perdido, abandonado, onde recebi cravos nas mãos e nos pés, pregos, onde fui colocado numa posição em que era impossível descansar, onde o ar ia embora, a cada arfada, a cada respirada, ele não tinha como recompor o ar, numa posição incômoda, onde em poucas horas ele já sentiria no seu corpo a chamada tetanização, ou seja, o tétano. Em poucas horas ele sentiria, devido ao ferro dos cravos. Esse foi o pior dia da minha vida. E aí, Paulo Romeiro imaginou, e qual foi o melhor dia? O pior dia foi o dia que você foi crucificado. E qual foi o melhor dia da sua vida? Aí ele imaginou. Foi o dia que eu fui crucificado também. O pior dia da minha vida foi o dia que eu fui crucificado.
E o melhor dia da minha vida foi o dia que eu fui crucificado. Porque diante desse espetáculo dantesco e de uma morte horrorosa, dolorida, sofrida, nesse mesmo dia, os meus olhos se abriram. Não para César, não para o imperador, não para o tetrarca da Galiléia, Herodes, não para Pôncio Pilatos, que tinha o poder de condenar ou livrar, mas os meus olhos se abriram para, não somente o rei dos judeus, mas meus olhos se abriram para o rei dos reis, para o Senhor dos senhores. E ali eu ouvi uma palavra que eu jamais poderia imaginar. A mim, que não merecia nenhum perdão, a mim, que não merecia nenhum olhar doce, nenhuma dignidade, ali eu recebi perdão. Ali eu recebi amor que não experimentei a vida inteira. Ali eu recebi uma nova vida. Nos últimos minutos, recebi uma nova vida. E mais, uma vida eterna. A cruz foi o pior dia da minha vida. A cruz foi o melhor dia da minha vida. Meus amados, querida igreja, eu não sei qual foi o pior dia da sua vida. Eu sei do meu. E eu sei qual foi o melhor dia da minha vida. Humanamente falando, quando eu me decidi por Cristo. Porque a gente sabe que a gente não decide, mas decide. Os olhos são abertos, o Espírito Santo nos toca, o nosso intelecto entende espiritualmente a palavra de Deus, e aí sim, humanamente nós tomamos uma decisão. O melhor dia da minha vida foi esse. Quando eu entendi a proposta de Cristo, quando eu entendi o seu amor, quando eu entendi o seu perdão, quando eu entendi a sua proposta, foi o melhor dia da minha vida. E eu gostaria que nós não nos esquecêssemos desse dia. Eu gostaria que nós não nos esquecêssemos desse dia, o melhor dia de nossas vidas, da boa opção, da melhor opção, da melhor decisão. Nós ainda não fomos para o paraíso, mas muitos irmãos nossos, irmãos e irmãs, partiram e veem, experimentam e estão no deleite de algo que nós sequer conseguimos imaginar. Só sabemos que é tremendamente bom. E mesmo assim ainda não é o final. Porque o que aqueles partiram e experimentam ainda não é o gozo e o deleite total. O gozo e o deleite total será quando Jesus voltar e alma e corpo forem uma vez mais ligados numa nova realidade, em nova terra, em novo céu, é o que diz o livro do Apocalipse. Nós ainda iremos partir um dia. Eu quero ser muito franco. Eu me encontro com o apóstolo Paulo. Poxa, com certeza partir é muito melhor. Mas ao mesmo tempo existe muita coisa a ser feita. Existe muita coisa que eu ainda quero ver, se essa for a vontade de Deus. Existe muita coisa a ser realizada, conquistada, para a glória de Deus, mas também para a nossa alegria particular. Mas que saibamos, que sempre saibamos discernir qual for o melhor dia de nossa vida. E que mediante essa percepção nós vivamos os nossos dias. Porque desde que nós nos convertemos, entramos para o chamado bom combate. A vida só se torna fácil para quem é neopentecostal. O neopentecostal nem quer que Jesus volte, porque aqui está muito bom.
Não estou falando do pentecostal clássico, estou falando do neopentecostal, em sua maioria. Na verdade, ele nem quer ir, porque aqui ele desfruta das riquezas da terra, pelo menos os líderes neopentecostais, não os liderados, não é? Com seus carros, com as esposas com os vestidos de 20 mil reais, com os pastores com carros e mansões, com pastores que chegam diante de uma comunidade com um Rolex de ouro, diante de uma comunidade onde tem membros que o dízimo é um salário mínimo. Estes, na verdade, pregam, falam de Jesus, mas não querem que Jesus volte. Porque aqui está muito bom, pelo menos para eles. Mas nós devemos crer e orar para que Jesus retorne, para uma era interminável chegue ao seu ápice, para que de fato a sua igreja, aí sim, coma e viva o melhor de uma nova terra e de um novo céu. Mas para isso, lembre-se do dia de sua conversão. Lembre-se do dia que seus olhos foram abertos. Lembre-se do dia que Jesus olhou para você, o amou com amor inigualável, e que o perdoou, e que o chamou de filho, que trocou as suas vestes, que colocou o anel no dedo, que limpou os seus pés e colocou novas sandálias, e que fez um banquete para celebrar a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela reflexão nesse texto. E que Deus, nós não nos esqueçamos do nosso primeiro amor, do dia do nosso primeiro amor. E que mediante este dia nós vivamos os nossos dias. Porque os dias são difíceis, as lutas são grandes, as perdas nos apavoram, mas precisamos ver a luz da nossa conversão. Precisamos ver a luz do nosso primeiro amor, do dia que Jesus olhou para nós e nos atraiu com laços de amor. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, Deus, e ajuda a todos nós a vivermos sob o prisma desse chamado, sob o prisma deste amor, sob o prisma desta promessa. Abençoa o teu povo neste domingo e dirige-nos nesta semana à luz desta palavra, não só nesta semana, mas em todos os nossos dias, quando, ó Deus, as situações apertarem, que nós lembremos do nosso primeiro amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós não